dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Eu me chamo André Oliveira, estou aqui com você para caminharmos juntinhas, ó, segurando uma na mão da outra, para juntas nós aprendermos mais do nosso Pai, encontrarmos o consolo necessário no colo dele, né? Ouvirmos uma palavra que edifica a nossa vida, que nos dá força, que nos dá coragem. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso devocional. Vocês passaram bem, gente? Eu espero que sim. Hoje estou muito feliz, porque hoje nós voltamos à nossa célula, né? Então, você que ainda não faz parte de uma célula, eu quero convidar você para estar conosco hoje às 19h30 aqui na minha casa, na nossa célula Shalom, que é um momento de muita bênção, de muita comunhão, né? Para você também que mora aí perto da casa da Cíntia, já deixa seu endereço aí, Cíntia. Tá super convidado também para participar conosco, né? É um tempo muito precioso, né? Eu falei agora nos stories que é um tempo muito precioso, é um tempo muito que o Senhor preparou para nós mesmos, para nós estarmos, né, em comunhão, juntas umas com as outras, para a gente avançar, para a gente ser cuidada, para a gente cuidar, para a gente aprender. E glória a Deus por isso, não é verdade? Então hoje volto às nossas células e eu tô muito feliz. Eu amo célula, né? Eu falo que é um momento da gente estar mais perto das pessoas, né? Ouvir com mais atenção, né, as demandas que elas possam ter, né, acolher, mostrar para elas que em Jesus nós temos a solução, né, é um tempo de vida, é um momento que a gente declara vida, que a gente ora um pelos outros. Então, assim, eu amo, é um momento muito precioso, né? Você que ainda não está inserida numa célula, nossa igreja é uma igreja em células, né? Procure mais perto da sua casa e vá, porque é assim, ó, não tem comparação, né, gente? Só a gente que vive, que participa de célula, que sabe o quanto é uma bênção participar de uma, né? E esta semana nós estamos caminhando nesse tema, não temas, né? Nós estamos falando sobre medo, que é algo que eu ouço, que eu trabalho, que eu direciono muito no consultório, né? Eu ouço muitas pessoas que chegam: André, eu tenho medo, André, eu preciso aprender a lidar com esse medo que eu tenho, André, esse medo me paralisa, André, esse medo já me fez perder algumas oportunidades na vida, né? André, me ajuda a entender de onde que vem esse medo. Então é algo muito corriqueiro no meu dia a dia, é algo que eu ajudo as pessoas também a identificar, a tratar, né? Porque hoje nós vamos falar na visão da seguinte forma: o medo ruim, aquele medo que paralisa e aquele medo que nos protege, né? Ontem eu te trouxe algo que às vezes você não conhecia. Vocês já tinham visto daquela perspectiva quando eu falei de medo? Que antes do homem desobedecer, antes do homem, né, de Adão se rebelar contra Deus, não havia sido falado na Bíblia sobre medo? Vocês já tinham visto? Eu nunca tinha observado nessa perspectiva. E é algo muito real, né? É algo muito real. Eu te falei ontem que a desobediência, a rebelião, ela aponta para o medo. Olha que interessante. Ela é um apontamento para o medo, né? Então, quando eu e você, nós desobedecemos, nós vamos contra os princípios do Senhor, mas muito assim, certeiramente, nós vamos passar por essa estrada, que é a estrada do medo. Por essa estrada, que é a estrada da insegurança. Por esse ciclo de consequentes fracassos, por esse ciclo de vida estagnada, de não conseguir fazer nada. Por quê? Porque a sua desobediência aponta para o medo, né? E eu te trouxe ontem que a primeira citação a respeito desse medo veio da boca do próprio Adão, lembra? Lá em Gênesis 3:10, que diz assim: ó, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Que o medo
nos afasta de Deus. E hoje eu vou te trazer na perspectiva de um medo ruim e um medo que nos protege, para você entender que se eu e você, nós entendermos essa dinâmica, nós vamos sim, a partir do medo, tirar algo que vai caminhar na nossa vida, meu irmão, minha irmã, como um combustível, que é possível nós crescermos, que é possível nós evoluirmos apesar do medo, tá bom? Então eu quero te convidar a fechar seus olhos, se você puder. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Pai, é no nome grandioso e poderoso do teu Filho Jesus que eu oro neste momento. Que eu oro e peço para que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui presentes. Cada um dos teus filhos que vão ouvir esta mensagem depois gravada. Que o Senhor possa, Pai, e nesta manhã de encontro, a vida dos teus filhos, as necessidades dos teus filhos. Que o Espírito Santo que habita em cada um de nós nos ajude a ter, nesta manhã, o discernimento necessário a respeito desse tema tão importante, mas que tem paralisado tantas pessoas. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, nos ajude a continuar avançando, apesar do medo, apesar das incertezas. E não permita, Pai amado, Pai querido, que o inimigo das nossas almas nos acorrente através do medo. Liberta-nos nesta semana, liberta-nos nesta manhã e nos ajude a avançar no teu reino. Pai, nesta manhã eu te peço, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, para que em tudo eles nos protejam, nos abençoem e guerreiem por nós. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém. Vamos lá. Uma pergunta. Durante a sua vida, quantas vezes você ouviu ou você cresceu ouvindo que melhor dizendo, que sentir medo é coisa de gente fraca? Que sentir medo, no caso dos homens, é algo vergonhoso. Que homem não chora, vocês já ouviram isso, né? Homem não chora, homem não pode sentir medo, homem tem que estar sempre, tem que ser sempre corajoso. Quem já ouviu isso, ou quem presenciou isso, ou quem ainda entende que esta verdade é uma verdade muito, mas muito plantada aí na sua vida, na sua família e na sua casa. Eu tive um paciente, um adolescente, que falou assim pra mim: Andréia, eu cresci, e é uma adolescente, ouvindo que homem não usa rosa, que rosa é coisa de mulher, roupa rosa, sabe? E que homem não chora. Gente, a dificuldade que aquele adolescente tinha de chorar, de expressar as suas emoções, de falar o que ele sentia era extrema, porque ele cresceu ouvindo verdades, entre aspas, vindo do pai e da mãe, que moldaram o comportamento daquele jovem, daquela criança que se tornou jovem e que está se tornando adolescente, um homem. Então, padrões precisou ser quebrados, né, no decorrer de um tempo de terapia, para aquela pessoa, para aquele jovem entender que nós somos humanos e nós temos os nossos sentimentos. E que homem chora sim, que homem tem medo sim, e que não tem nada de errado com isso. Que você não vai deixar de ser menos ou mais homem, ou menos ou mais mulher, porque você sente medo, porque você chora. E esses padrões, eles foram adquiridos lá na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos avós, que são os principais responsáveis por formar a nossa base. Então, sem juízo de valor, sem julgar, pode ser que você tenha ouvido, pode ser que você tenha crescido ouvindo que é vergonhoso sentir medo.
Que é vergonhoso demonstrar que você, por exemplo, tem medo de morrer. Que você tem medo do que os outros vão falar sobre a sua vida. Que você tem medo de ser abandonada, deixada de lado. É natural. Agora, o que a gente precisa entender a partir de agora, a partir dessa série que o Senhor nos entregou, que está tratando conosco sobre o medo? O que eu preciso entender? Que essa é uma emoção que foi adquirida, lembra que eu falei ontem, a partir da desobediência lá no Éden, mas que se eu tiver sabedoria, presta atenção, ela pode ser usada como meu aliado. Que é isso, Andréia? O medo pode ser o nosso principal aliado. Eu posso decidir, a partir desse conhecimento, usar o medo como uma mola que vai me impulsionar a ir adiante. Eu vou usar o medo como um incentivador para que eu possa correr atrás dos meus sonhos, para que eu possa enfrentar aquilo que eu julgo ser maior que eu. É justamente isso que eu preciso fazer. Então eu preciso ter esse entendimento que o medo, ele também funciona como uma mola que vai me colocar à frente, e ele também funciona como um agente que me protege. Então, quando eu tenho esse discernimento, eu vejo o medo a partir de duas perspectivas. Vamos começar com a primeira, como um agente protetor. Imagina a seguinte situação. Você tem um filho pequeno, uma criança, um bebê. Hoje a gente vê isso mais, né? Na minha época, quando meu filho era pequeno, não tinha isso mesmo, não. A gente tinha que ficar de cima para não colocar o dedinho lá. Hoje a gente vê que existem os protetores, né? Que a gente coloca nas tomadas, fechando ali, né? Aquele buraquinho da tomada para que os bebês não coloquem o dedinho lá e corram o risco de levar choque, certo? Então, o que é aquela tomada, aquele encaixe que coloca lá? Funciona como uma proteção para que o bebê não se machuque. Então você avisa, filho, não bota o dedinho na tomada, porque aí dá choque. Não coloca o dedinho ali, ó, no fogo, porque senão você vai se queimar. Olha, filho, não passa a mão no cachorro, na boca do cachorro, porque ele pode te morder. O que acontece ali? Ali a gente está dando um alerta para uma criança. Mas lembra que eu falei que a criança, ela não tem filtro, ela é esponja. Ela não consegue filtrar, ela não consegue ter esse entendimento, porque tem algumas partes do cérebro da criança que ainda estão em formação. Então ela não consegue fechar essa informação, né? De maneira, não posso. Então é onde ela bota o dedinho na tomada, onde ela... Gente, esses dias eu vi, a criança colocou a mão dentro da boca do cachorro. Eu falei, né? Eu fiquei desesperada. Não, o cachorro é bonzinho. Eu falei, ai, será? Eles não têm noção do perigo. Então é onde a gente chega e alerta, não faça, não pode, porque isso vai te gerar um prejuízo. Isso acontece, agora traz para cá, para nossa realidade, como filhos e filhas de Deus. Deus trouxe para nós as instruções que estão aqui, ó. Os mandamentos: não mata, não adultera, não constrói para ti outros ídolos, não faz isso, não faz aquilo. Para quê? Para nos proteger. Aí às vezes as pessoas vão ler a Bíblia e falam assim, nossa, que medo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, as pessoas leem já com medo. Ali você tem que ler para você ter entendimento das coisas que estão por vir, não para te trazer medo. Porque Deus não é um Deus que gera medo em nós, é um Deus que gera proteção. E o medo nessa questão, ele funciona, ele é um sinalizador para precaver eu e você contra perigos, igual a tomada. Eu coloco a tampinha lá na minha casa para que o bebê não coloque o dedinho, como uma forma de prevenir. E aviso, olha, se pôr o dedinho ali, vai levar choque. Se pôr o dedinho ali na panela, vai se queimar. Então é um sinalizador de precaução. Então o medo, ele tem essa função.
Por exemplo, aquelas pessoas que gostam de esportes radicais, né? Ali existe um perigo. Eu vou pular lá do monte, não sei do qual, existe um perigo iminente ali. Quando eu viajei muito pelo Nordeste, né? E lá tem uns lugares de esportes radicais, só que sempre sinalizado assim, ó. Cuidado, né? Aqui pode ser que aconteça algum acidente. Cuidado, use os equipamentos necessários, né? Para que você tenha um salto com segurança. O que eram aqueles avisos? Era um alerta, era um sinalizador para que eu e você pudéssemos nos precaver de perigos eminentes. Então, o medo, ele tem essa função de alerta. Ele anuncia a mim e a você diante de aproximações que são ameaças reais. Volta para a palavra. Não mata, não rouba, não adultera, não fala mal do seu irmão, não cobice as coisas que é do outro. Deus está passando medo em mim. Não, Deus está te alertando. Porque tudo aquilo que você fizer em desobediência, você vai colher. Nós vimos ontem, desobedeceu, abriu uma porta, abriu um leque, apontou para o medo. Então, ponto número 1, o medo tem essa função. O medo tem essa função. Te sinalizar. Cuidado. Fica atenta. Não vai para esse caminho. Cuidado ao dirigir numa rodovia em alta velocidade. Cuidado que se você avançar por sinais fechados, você vai ter consequência. Passa um pouco de medo, até que sim, mas funciona como alerta para que você guarde a sua vida e a vida das outras pessoas. Agora, quando o medo deixa de ser um alerta, Andréia? Quando o medo deixa de ser um alerta de algo que vai me prevenir e passa a ser algo que vai me prejudicar. Quando esse medo te aterroriza. Quem aqui já passou por isso? Quando esse medo te paralisa. Quando esse medo te impede de fazer algo que você foi chamado para fazer, que você deseja fazer. E isso nós temos um nome chamado de fobia. Alguém já sentiu isso? Eu já senti. Esse medo deixa de ter a função de proteger e passa a ter uma função de aterrorizar. É diferente. É aquele medo exagerado, irreal, que você fala assim, meu Deus, causa ansiedade, sabe? O coração acelera, a boca seca, a gente começa a transpirar. É um medo que te impede. Você quer ver? Eu, Andréia, eu tinha medo de dirigir. Gente, eu não dirigia por nada nesse mundo. Rodovia, então? Pra quê? E era um medo que eu entrava dentro do carro, o meu corpo gelava todinho. Eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu tremia, minha boca secava. Então, agora pensa, dirigir hoje, gente, não é luxo, é uma necessidade. Nós precisamos, principalmente nós mulheres, né? A gente faz tanta coisa, a gente vai no mercado, a gente leva filho na escola, a gente busca filho da escola, a gente vai pra igreja, a gente vai acudir um, vai acudir outro. É uma necessidade. Agora pensa eu moro num lugar afastado da cidade. Eu moro num condomínio afastado. Como que eu faço para eu morar no lugar que eu moro se eu não dirigir? Você entendeu? Olha as meninas colocando. Aí eu vou contar para vocês o que deu certo para mim, tá? O que acontece? Deixa eu só fechar para não ficar muitas janelas abertas. O que acontece nesse momento? Quando o medo ele se torna uma fobia, ele nos paralisa de forma total ou parcial e ele interfere nas outras áreas da nossa vida. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a questionar da onde vem esse medo. Não é o medo que me protege, porque eu te expliquei agora há pouco a diferença do medo que te protege, que te alerta, que é um medo que age como proteção, de um medo que te paralisa. Eu não consigo avançar.
Eu sei o que tem que fazer. Eu sei, Andréia, que, gente, não tem perigo. É necessário, por exemplo, no caso de dirigir, que eu aprenda a dirigir, porque, e se meus filhos precisarem? E se a minha mãe precisar? E se eu precisar? E se eu precisar sair à noite, sei lá, com o meu marido doente, com o meu filho doente, tá repreendido? Mas e se precisar? E se alguém que mora perto de mim precisar de ajuda e eu precisar pegar o carro e ir? Eu não vou? Então esse é um medo que gera em nós paralisia. Anota aí no seu caderninho. De onde vêm os medos que eu tenho? Quais são as raízes desse medo? No caso de direção, anota, gente, isso vai fazer sentido para vocês. Quais foram as experiências que eu tive na infância, na adolescência, que desencadearam em mim esse medo de dirigir? O que eu vi sobre direção? Será que, tô aqui imaginando, tá? Será que quando eu era criança eu não presenciei um acidente de carro? Eu tratei de uma moça assim. Ela ia muito em Fernandópolis fazer consulta, que é uma cidade vizinha aqui. Ela falou, André, eu tô bem até... Eu sei que eu tenho que ir até eu entrar dentro do carro. Quando eu entro dentro do carro, que começa, né, a ir rumo à rodovia, eu começo a ter, suar as minhas mãos, minha boca fica seca, e taquicardia, meu coração vai parecendo que ele vai sair do peito. Aí a gente começou a investigar. Um belo dia, diante das perguntas, das ferramentas, ela falou assim pra mim, eu lembrei. Foi um dia que eu tava junto, eu não lembro agora, gente, se era namorado, se era padrasto, quem que era? Se era o pai dela, que tava dirigindo, ela estava atrás e ele bateu o carro. E ela viu, olha, presta atenção, a mãe tudo cheio de sangue, porque a hora que bateu, eles não foram batida muito forte, glória a Deus, mas o vidro do lado que a mãe tava, ele explodiu. E aqueles estilhaços de vidro, sabe? Veio tudo no rosto aqui da mãe. Então aquele sangue começou a brotar. Não cortou, mas aquele sangue dos vidros começou a brotar. E ela viu aquela cena. E o que aconteceu? O cérebro registrou aquele momento e gerou um trauma. Então todas as vezes que ela entrava dentro do carro, ela tinha a sensação de que vai acontecer um acidente, vai acontecer um acidente. Olha aí pra você ver. E como que eu identifico isso? Investigando. Eu preciso saber qual é a raiz do meu medo. Qual que é a raiz desse medo de dirigir? O que aconteceu comigo? Ou o que eu presenciei que gerou em mim um trauma? Qual que é a raiz? É isso que você e eu, nós precisamos questionar. Porque o medo, ele vai surgir sempre a partir de algo assim, de impotência, de não conseguir fazer algo, ou de algo como defesa. Se eu entrar dentro desse carro, ia acontecer outro acidente, ia eu morrer, e ela tem filhos, né? E eu deixar meu filho, como que vai ser? Isso tudo vai gerando em nós uma ansiedade, isso tudo vai gerando em nós um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste que nos leva a paralisia. Eu já fui paralisada pelo medo e sei o quanto isso é ruim. Eu gastei, em média, 2 anos da minha vida. 2 anos da minha vida. Porque eu tinha medo. Eu tive medo. Muito medo, gente, era o medo. Então eu preciso começar a investigar quais são as raízes do meu medo. E se esse medo é um medo, vamos dizer assim, um medo, eu vou colocar um medo bom, um medo aceitável, que é um medo que vai agir na minha vida como uma proteção, ou se é um medo que traz para mim algo que vai me paralisar, que vai me impedir de fazer as coisas que eu preciso fazer. A gente está falando aqui de direção.
é um medo que te impede, porque, vou usar de novo o meu exemplo, se você mora longe como eu, para você ir num mercado, para você ir numa academia, para você ir num banco, você precisa do carro. E aí eu não dirijo porque eu tenho medo, então isso me atrapalha. Isso impossibilita a minha rotina natural. E isso me causa um desconforto, porque isso é verdade. Eu me senti assim. Eu estava sempre dependendo de outra pessoa. Fulano, me leva em tal lugar. Fulano, você vai ali assim comigo? Fulano, e gente, isso aconteceu comigo, meu carro na garagem, eu tinha medo. O carro lá na garagem, o carro novinho na garagem. E eu não dirigia. Eu tinha medo. Muito medo. Qual era a raiz desse medo? No meu caso, as inseguranças. Né? As coisas que eu ouvi. Que eu tive que dar um novo significado para que eu pudesse avançar. E existem alguns medos também, nisso eu vou tratar de uma forma um pouco mais aprofundada amanhã. Existem alguns medos na minha e na sua vida que são ativados por um espírito imundo. Sim, lembra que eu falei lá na segunda que o medo é uma das armas de ataques satânicos na nossa vida? Então, existem medos que são ativados na minha e na sua vida por um espírito do mal. Amanhã eu vou aprofundar isso aqui com você. Existe também medos que são criados na nossa mente que agem como verdadeiras fortalezas mentais e espirituais. Não vai. E o que gera, o que antecede o medo? É sempre uma dúvida. Será que eu consigo? Será que é pra mim? Será o que vão pensar de mim? Será? O medo, ele vem sempre antes, ou melhor, depois de uma dúvida. Aí começa o medo. E o medo é uma estratégia de Satanás. Foi uma estratégia de Satanás desde o início e continua sendo na minha e na sua vida. Por isso a palavra fala, a palavra toda, mais de 300 vezes. Não temas, não tenha medo, não tenha medo, não temas. Deus já quis nos alertar, Deus já quis cuidar de nós, porque Ele sabia que lá, desde o início da criação, Satanás tentou os primeiros moradores a abrir a janela para que o medo entrasse. Não tinha medo, mas o medo entrou. E ele faz parte das nossas vidas até hoje. Agora eu te pergunto, até quando você vai permitir que o medo, seja qual for, minha irmã, o medo de dirigir, o medo do que os outros vão falar, o medo dos que os outros vão pensar, o medo de ficar sozinha, te impeça de avançar na sua vida, na sua história? Até quando? Até quando você vai duvidar daquilo que o Senhor colocou aí no seu coração, daquilo que o Senhor te entregou para que você, assim como diz, né, a nossa frase da igreja esse ano, obras maiores farão. Até quando você vai duvidar que no nome de Jesus, eu e você, nós vamos fazer obras maiores? Até quando? Porque se você é uma pessoa que duvida, você está contrariando a fé que você diz ter. E quando eu permito que a dúvida entre no meu coração, ela é uma porta que abre para o medo. Ela é uma porta que abre para a desobediência. É uma porta que abre para a rebelião, que nos aprisiona e nos distancia de Deus. Por isso que Deus fala, não temas. Seja forte, seja corajoso, avance, eu estou com você. Mas o quanto você tem trazido esta verdade para a sua vida? Tem dúvida? A dúvida nada mais é do que a fé no nosso inimigo. Isso mesmo, do que a fé no diabo. Ele é que é da dúvida. Deus é Deus de certezas, Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de coragem, Deus é Deus de força. Se eu começo a duvidar,
eu começo a ter medo, é como se eu dissesse assim, ó, Jesus, tudo que o Senhor fez para mim não foi suficiente. Não foi suficiente. Nada que o Senhor fez para mim foi capaz de me tirar dessa situação. Isso é mentira. E a palavra do Senhor fala que Satanás é o pai da mentira. Deus não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus de certeza. Deus é um Deus que nos encoraja. Deus é um Deus que nos abençoa. Se você tem dúvida, a sua fé está desse tamanhozinho. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não temas. Avance. Avance. Quando a gente vai ver, né, a história de Moisés, meu Deus, o que aquele homem passou para libertar aquele povo. Ele teve medo. Ele teve incertezas. Nós vamos ter. Mas a questão é avançar apesar de. Avançar apesar de dores. Avançar apesar do medo. Avançar apesar das incertezas. Você tem avançado ou você tem paralisado? Ontem eu fui tomar um café com uma amiga, foi uma tarde muito abençoada, né? Eu fui ouvi-la e teve um determinado momento em que ela falou assim, a respeito da minha mãe, sabe? Dos processos que eu vivi com a enfermidade da minha mãe. Aí eu fui contar pra ela e ela chorou o tempo todo que eu contei, né? Ela falou assim, meu irmão, o quanto você foi forte, o quanto Deus, né, cuidou de você. E o principal foi porque eu não tive medo. Eu não tive medo. Eu falei, Senhor, aconteça o que acontecer, o Senhor é o dono da vida da minha mãe. Só que o Senhor me ajude a não temer. Me ajude a ser forte, a ser corajosa. A agir. Né? Porque no momento de luto, na hora que você tá ali, que você sabe da notícia, você tem que ter ação. Porque muitas providências precisam ser tomadas a partir dali. Se você desmorona, como a maioria das pessoas, né? Se você, eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou fazer porque Deus me livre, chama o fulano. É aí que a nossa fé é provada. Mas eu só consegui porque o Senhor me sustentou, porque Ele sustenta. Ele sustenta. Mas Ele sustenta porque se o meu coração estiver cheio de dúvida, eu não vou achar sustentação em nada. Mas se o meu coração estiver firmado em Jesus, sabendo que Ele vai me sustentar, gente, não é fácil. Quem passou ou está passando por um luto sabe o que eu estou falando. Não é fácil você devolver para Deus o que é de Deus. Vamos combinar? Nós não fomos feitos, ou melhor, deixa eu mudar. Nós não fomos programados para perder. Nós ainda encontramos muitas dificuldades para devolver para Deus o que é de Deus. É muito difícil. Não é fácil você perder a pessoa que te gerou. Não é fácil você entrar numa funerária e as meninas trabalham lá, abrir uma sala e você ter que escolher um caixão para enterrar sua mãe. Não é fácil você decidir a cor da flor, a roupa. Não é fácil você tomar decisões, vai doar órgão, não vai doar órgão. Não é fácil você decidir agora, eu paro aqui ou eu sigo. Nesses momentos nós precisamos lançar fora todo medo. Todo medo. Vocês acham que eu não tive medo? Tive medo de não conseguir. Tive medo de entrar naquela sala.
tive medo de tomar decisões, eu tive medo. Quando os médicos falaram assim, agora, Andréia, o tratamento é paliativo, não tem mais o que fazer. Minha filha, não tem mais o que fazer. Tive medo dela morrer comigo. O que eu vou fazer? Tive medo de estar lá naquele hospital, só eu e ela ali, né? Sem nenhum familiar. E eu passava na minha cabeça, e se a minha mãe morrer aqui comigo, o que eu tenho que fazer primeiro? Nós vamos ter, sim, medo. Mas esse medo não pode nos paralisar. Esse medo não pode fazer nós duvidarmos das promessas que Deus fez para minha vida. E teve um momento diante desse episódio todo que o Senhor falou assim para mim, que eu pensei em desistir. Eu falei, não vou dar conta. Meu Deus, não vou dar conta. O Senhor trouxe ao meu coração assim, filha, se você parar hoje, se você desistir hoje, quem desiste? Se eu parar hoje de fazer o devocional, hoje, agora, nós estamos em 20 pessoas. Se eu parar hoje, se eu falar assim pra você, assim, eu não vou fazer mais o devocional, são 20 pessoas, 20, 30 pessoas que vão deixar de ser abençoadas. Com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, simples. Tem muita gente muito melhor que eu aí, ó, que fala melhor que eu, que ministra melhor que eu, que sabe mais do que eu ainda na palavra, muito mais. Mas todos os dias tem gente que vem pra cá, que confia naquilo que o Senhor me entregou. Então, se eu parasse, quantas pessoas parariam? Ou quantas pessoas deixariam de ser abençoadas? Agora eu vou te perguntar, se você permitir que esse medo que você está sentindo aí te vença, quantas pessoas também vão ser vencidas? Se você não tivesse esse medo do que vão pensar, do que vão falar, aonde você estaria? Gente, tem gente que tem medo de servir a Deus. Esses dias falaram pra mim assim, nossa, você abre a sua casa para uma célula onde você recebe todo tipo de pessoa, você não tem medo? Eu falei, não, tenho medo de morrer e não fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, de abrir a minha casa, não. E realmente, quando a gente abre a nossa casa, a gente recebe todo tipo de pessoa com todo tipo de problema, e glória a Deus por isso. Porque eu quero ser cada vez mais semelhante ao meu Pai. E Ele não excluiu ninguém. Ele amou as pessoas. Ele levantou as pessoas. Ele curou as pessoas. Ele libertou as pessoas. E se eu for 1%, se eu conseguir ser 1% do que Jesus fez, eu fico feliz. Eu abraço, eu cuido. Você não tem medo? Não tem medo de nada. Que isso? Eu tô com Jesus. O grande segredo da vitória sobre o medo é a fé em Deus. Então, se você tem medo e esse medo tem te paralisado, eu quero te dizer, a sua fé está pequenininha. Porque não existe problema grande demais para Deus. Não existe. Não há nenhum fardo demasiadamente pesado para que Ele não possa carregar ou nos ajudar a carregar. Tem coisas que parecem que vão nos engolir, não vai te fortalecer. Não existe nenhum inimigo ou batalha que Deus não possa vencer. Deixa eu te falar, tenha fé, olhe para o seu Deus. Deus é grande o suficiente, confie em mim. Confie em mim. Não tenha medo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Procure se alimentar de forma correta, abastecer a sua fé. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala. Cuidado com o que chega aos seus ouvidos e se está alimentando a sua fé ou alimentando o seu medo. Quando eu alimento a minha fé, quando eu estou fortalecendo a minha fé, quando eu tenho uma fé fortalecida em Deus, essa fé torna-se uma cura. Presta atenção, uma cura
para matar essa doença da incredulidade, essa doença do medo que paralisa. Não se permita ser infectada pela dúvida. Se alimente da fé. Como, Andréia? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu vou mais que além. Ouvir. Meditar, que é diferente de ouvir. E colocar em prática tudo aquilo que eu e você aprendemos. Eu aprendo mais quando eu ensino. Porque quando eu estou falando para você, olha aqui, eu também estou ouvindo. Eu sou a primeira a ser discipulada por Deus quando eu abro a minha boca para falar com vocês. Sou a primeira. Não tenha medo. Abra sua Bíblia em Isaías, pra gente finalizar. Isaías capítulo 12. Isaías 12. Gente, fez sentido? Tá fazendo sentido? Vocês estão quietinhos hoje. Não escutei nenhum comentário aí, não li nenhum comentário. Fez sentido? Isaías 12. Abre aí, por favor, a nossa palavra. Isaías capítulo 12. Isaías 12, 2. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Isaías 12, 2, amém? Diz assim, ó. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é minha salvação. Vamos ler todas juntas? Eu não posso te ouvir, mas você pode declarar aí na sua casa esta oração, que o Senhor é a sua força. Não é o medo que é a sua força, é o Senhor. O medo, ele é um combustível que vai te ajudar a avançar. Vamos lá? Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Falei para você. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força. E o meu cântico, ele é a minha salvação. O Senhor é a minha e a sua salvação. E o nosso medo, ele fica desse tamanho aqui, ó. Porque o nosso Deus é bem grandão. Bem grandão. Eu desejo, eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida uma unção de coragem, de força, de avançar apesar de. Seja forte, seja corajosa, assim como Deus disse para Josué: eu estarei com você. Eu que vou adiante das suas batalhas. Você não precisa ter medo. Ó, medo. E Deus, ó, grandão. Igual a gente fala com criança, ó, Deus é grandão. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Eu te vejo hoje à noite aqui em casa, às 19 horas e 30 minutos. Para nossa célula, tá? Quero te dar um abraço. Quero declarar sobre a sua vida um tempo novo. Vem. Você é muito bem-vindo aqui. Glória a Deus pela sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã. Amanhã nós vamos aprender um pouquinho sobre o medo quando ele é ativado por um espírito maligno. Venham, não faltem. Amém? Beijo no seu coração. Deus que te abençoe. Até amanhã.